Bem, a guerra ela vai ter duas grandes fases. A primeira fase foi bem curtinha, né? Durou de agosto a novembro de 1914. Né? 1914 é o ano em que a guerra começa, a Primeira Guerra Mundial, que eles chamavam então de a Grande Guerra. Né? Só poderiam chamar de Primeira Guerra na época se eles soubessem que iria acontecer a Segunda. Né? Então, a gente só vai chamar a Primeira Guerra Mundial quando acontecer depois a guerra seguinte. Esse início, nessa primeira fase da guerra, a gente vai chamar de guerra de movimento, tá bom? Guerra de movimento, porque as tropas estão se movimentando. Então você vai ter o exército alemão saindo da Alemanha, indo para a Bélgica, tentando chegar na França. Você vai ter os soldados franceses indo encontrar os soldados alemães, né? Os soldados ingleses saindo da Inglaterra também para enfrentar o exército alemão. Então as tropas estão se movimentando. Só que nesses primeiros meses, os soldados eles vão usar uma estratégia de combate que é literalmente cavar buraco no chão para se proteger dos tiros. Esses buracos eles vão crescendo, vão formando redes muito complexas e grandes, que são as trincheiras. São verdadeiros labirintos, onde os soldados passam a ficar naquele espaço lutando contra o inimigo do outro lado. Então havia muito pouco confronto direto, porque os soldados ficavam ali naqueles buracos e normalmente era ali que eles morriam, né? Ou tomando tiro, ou com doença, porque a situação na trincheira era péssima, né? Era corpo jogado no chão, pedaço de corpo de pessoas, né, apodrecendo, rato, barata, carrapato, aquilo era uma coisa horrorosa, né? Então as trincheiras era uma coisa assim, que se você não morresse ali, uma pessoa que não morresse com um tiro, morria ali com uma doença que realmente era algo horrível. Fica uma dica aí de um filme que eu vi esse ano muito bom, 1917. Se puder procurar, né, se vocês puderem assistir, dá para ter uma noção de como era essa guerra de trincheiras. Então a guerra de trincheiras ela vai durar então do finalzinho de 1914 até a guerra acabar em 1918. Então são as duas fases da guerra. Além de dividir a guerra em duas fases, a guerra de movimento e a guerra de trincheiras, a gente também divide a guerra em dois locais específicos. Vão ser os chamados as frentes de combate, né? Vai ter a frente oriental e a frente ocidental, né? Ou fronte oriental, fronte de combate oriental, e o fronte ocidental. O fronte oriental era contra a Rússia, né? Pelo lado oriente do continente. E o fronte ocidental era onde estavam os exércitos franceses, né? Da França e da Inglaterra. E o exército alemão, então, ele estava dividido, lutando nesses dois lados. Então você tinha um exército alemão, só que esse exército, uma parte tinha que estar no fronte oriental contra a Rússia, e a outra parte do exército alemão tinha que estar no fronte ocidental, enfrentando ali as tropas francesas e inglesas. Aí eu deixei algumas imagens para vocês observarem, né? Falei dos frontes. Dá uma olhada no mapa, né? Você vai ver que a Alemanha ela está literalmente entre a Rússia e a França, e o exército alemão então teve que fazer essa divisão, né? Uma parte do exército foi lutar contra os russos, a outra parte foi lutar contra os franceses, que eram auxiliados pelos ingleses. Quando chega no finalzinho ali da guerra, já entre 1917 e 1918, alguns eventos acontecem que vão marcar a guerra e encaminhar ela para o seu fim. O primeiro evento é a Revolução Russa, nossa próxima matéria, né? A Revolução Russa é uma mudança no poder dentro da Rússia, né? A Rússia ela era governada por um imperador, né, o Czar, e esse Czar ele perde o poder nessa revolução, e logo em seguida um grupo chamado de bolchevique, né, que era um grupo que pregava pensamento socialista ou comunista, então eles tomam o poder, ali, liderados por Lenin, e quando acontece a Revolução Russa, a Rússia sai da guerra. E aí que a coisa complica, porque quando a Rússia sai da guerra, você tem que lembrar que a Alemanha ela estava com seu exército dividido em duas frentes de batalha, fronte oriental contra a Rússia e fronte ocidental. Como a Rússia sai da guerra,
todos aqueles soldados alemães que estavam lutando no fronte oriental não precisam mais ficar ali. Então eles todos são deslocados para o fronte ocidental, contra a França e a Inglaterra. E quando isso acontece, a Alemanha ficou muito perto de vencer a guerra. A Alemanha só não vence a guerra porque os Estados Unidos vão se meter. Durante a guerra inteira, os americanos eles estavam fornecendo materiais, suprimentos, armas, munição para os aliados, principalmente para a França e para a Inglaterra. Se esses dois países perdessem a guerra, né, se a França e a Inglaterra perdessem a guerra para a Alemanha, os americanos teriam um grande prejuízo. E aí, o que vai servir de motivo para os Estados Unidos entrarem na guerra, não só essa questão do prejuízo, também tem a ver com o fato de que esse material ele saía dos Estados Unidos até a Europa por mar, por navios. E os alemães, para tentar evitar que esse material chegasse até seus inimigos, né, até os franceses, os ingleses, os alemães começaram a bombardear navios americanos. Então, os americanos passaram a perder navios, né? Não era só o navio, né? Perdia as pessoas, né? Americanos foram mortos nesses ataques alemães. Isso, então, serviu como pretexto, aí, como um motivo para os Estados Unidos entrarem na guerra junto dos aliados, né? Junto da França e da Inglaterra. E a chegada de soldados americanos que vai mudar todo o cenário da guerra, porque quando o soldado americano chegar lá, naquele já cenário de destruição, né, todo mundo já está cansado ali, né, os alemães estão cansados, os franceses estão cansados, só que o americano chegou ali agora, né, então esse soldado, esse exército dos Estados Unidos vai fazer com que a guerra então fique do lado ali dos franceses e dos ingleses. Então, com a ajuda dos Estados Unidos, os aliados vencem. E a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano perdem. Tá? Eles são derrotados. A Alemanha perde, Império Austro-Húngaro perde, Império Turco-Otomano perde, né? Graças à ajuda dos Estados Unidos para os aliados. Assim que a guerra acaba, a Alemanha ela era governada pelo imperador, pelo Kaiser Guilherme II. Ele é obrigado a sair do poder e a Alemanha deixa de ser uma monarquia e vira uma república. Vai ser a chamada República de Weimar. Tá bom? Começa a República de Weimar. Os vitoriosos eles vão fazer uma reunião na França, no Palácio de Versalhes, e lá eles vão fazer o chamado Tratado de Versalhes, que na verdade são imposições aos derrotados, né? Um exemplo, o Império Austro-Húngaro ele deixa de existir e o que era Império Austro-Húngaro vai se dividir em dois países. Um país vai ser a Áustria, o outro país vai ser a Hungria, né? O Império Turco-Otomano também deixa de existir. O que sobrar desse império vai virar Turquia, né? Outras regiões vão se tornar independentes, como é o caso da Síria e do Líbano, né? Que eram territórios desse Império Turco-Otomano e que vão se tornar regiões independentes. Mas o problema pior vai ficar com a Alemanha, né? Os alemães eles vão ter uma carga muito pesada ali de exigências. Primeiro, os alemães vão ter que devolver a Alsácia-Lorena para a França, né? Além disso, os franceses vão pegar regiões que eram da Alemanha para eles. Mas o pior de tudo é que os alemães foram condenados a pagar uma indenização de guerra para a França e para a Inglaterra. Só que os alemães não tinham como pagar aquilo e isso ferrou, né? Isso aí acabou com a economia alemã, esse pagamento dessa indenização. Então, esse Tratado de Versalhes ele vai colocar medidas muito duras contra a Alemanha. Isso vai criar uma crise muito grande dentro da Alemanha e essa crise vai ter ali como uma das suas consequências o surgimento de movimentos muito radicais, né? E aí a gente vai falar desses movimentos quando estiver entrando já na Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai falar, enfim, do nazismo, né? Que vai surgir nesse contexto de Alemanha derrotada e destruída. Tá legal? Então, a gente vai ficar por aqui. Até a próxima. E não deixa de curtir o vídeo.